Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, certo? Começando agora o segundo bimestre, onde a gente vai ver o capítulo 2, certo? O caderno 2 do livro de vocês, da Positivo. Bom, o ideal é que vocês acompanhassem, mas como eu sei que nem todos têm um livro, a gente está aqui para dar uma explicação, tá certo? A gente vai fazer o estudo dos triângulos, ok? No estudo do triângulo, primeiro que tudo, ele vai mostrar o que é vértice, o que são os lados, que são ângulos internos e que são ângulos externos, ok? Apesar de vocês já terem visto isso em geometria, com meu amigo Artaxerxes, é bom a gente dar uma reforçada aqui, tá certo? Nós temos as classificações do triângulo quanto aos ângulos, tá certo? Quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. O que é acutângulo? É quando o ângulo é menor do que 90 graus, tá certo? Os três ângulos do triângulo, ângulos internos, eles são menores do que 90 graus. Temos o retângulo. O que é um triângulo retângulo? É quando um dos ângulos dele é 90 graus, é igual a 90 graus, tá certo? Representado por uma bolinha aqui e um quadradinho, tá certo? Não sei se dá para vocês verem daí, certo? E um triângulo obtusângulo é quando um dos seus ângulos é maior do que 90 graus, tá certo? Percebam que tudo é baseado em 90 graus. Se for menor do que 90, acutângulo, por ser agudo, tá certo? Se for maior do que 90, obtusângulo, por ser obtuso. Se for igual a 90, retângulo, porque ele é reto, tá certo? Além dos lados, dos ângulos, nós temos também em relação aos lados. Em relação aos lados, nós temos ele que é escaleno, onde todos os lados são diferentes, tá certo? Temos o isósceles, onde dois lados são iguais e um diferente. E temos o equilátero. O que é um triângulo equilátero? É que todos os lados são iguais, tá certo? Então vamos lá, nós temos equilátero, escaleno, isósceles. Equilátero, todos os lados são iguais. Escaleno, todos os lados são diferentes. Isósceles, dois iguais e um diferente, tá certo? Temos que saber também, pessoal, que quando nós temos a relação entre ângulo interno e ângulo externo do triângulo, tá certo? Sempre o ângulo interno e o ângulo externo do triângulo, eles são suplementares, O que são ângulos suplementares? Que a soma entre eles dá sempre 180 graus, tá certo? Ó, que a soma entre os ângulos vai dar 180 graus. São ângulos suplementares, ou seja, se eu somar 60 com 120 vai dar 180, tá certo? E são chamados de ângulos suplementares. Sempre o ângulo interno com o ângulo externo, ok? Mas professor, e quando eu não tiver os valores? Nós temos um exemplo aqui, que é parte da equação do primeiro grau que nós já vimos lá no sétimo ano, inclusive no oitavo, tá certo? Nós temos aqui, ó, ângulos suplementares, ó, 75 e y. Dá para fazer até de cabeça. Mas suponhamos que eu não saiba fazer de cabeça. Então faço lá, ó, 75 mais y, eu sei que dá 180, certo? Resolvendo a minha equação do primeiro grau, eu fiquei com y é igual a 180 menos 75. Então y é igual a 105 graus. Se você quiser tirar uma prova, é só somar, ó, 75 com 105 vai dar 180 graus. Ele prova que os ângulos são suplementares, quando é o interno e o externo, ok? Nessa outra questão aqui, ó, nós temos o interno, que não conhecemos, e o externo, que é 130. Se o externo é 130, então a gente vai fazer o x mais 130 é igual a 180. Resolvendo a equaçãozinha do primeiro grau básica, 180, ó, ele era mais, foi para lá, ficou menos 130. Então x é igual a 50 graus. E aí nós encontramos essa parte do triângulo, do que temos entre ângulo interno e externo, certo, pessoal? O que é que nós temos que saber também em relação ao triângulo, pessoal? É que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá 180 graus, tá certo? Por exemplo, se eu tenho um triângulo lá qualquer, certo? Onde aqui é 30, aqui é 50 e aqui é x. Ora, para eu descobrir o valor de x, eu vou ter que fazer a soma igual a 180. Ou seja, x mais 30 mais 50 é igual a 180. Porque eu não sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. De qualquer triângulo, seja ele escaleno, seja ele retângulo, ou seja ele isósceles, tá certo? Então, resolve com uma equaçãozinha do primeiro grau normal, ó. X é igual a 180 menos 30 menos 50, tá certo? Os dois eram mais, foram para lá, ficaram
Menos. Então, x é igual a 180 menos 80, né? Então, x é igual a 100. Bom, pessoal, agora a gente vai dificultar um pouco, né? Logicamente, a gente colocou algumas questões simples. Isso aqui é como você fosse um bebê. Você está aprendendo a andar, depois a correr, depois a pular e fazer malabarismo. Do mesmo jeito é na matemática. A gente aprende as coisas básicas, tá certo? Para depois ir dificultando um pouco, para você saber o que é mais fácil e o que é mais difícil, ok? Apesar de tudo ser simples, desde que você preste atenção. Vamos lá? Essa outra questão aqui, ó, ele quer saber o valor de x, tá certo? Ora, se ele quer saber o valor de x, nós não sabemos que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então é só a gente pegar, ó, 2x mais 20 mais x é igual a 180 graus. Não é isso que ele diz? E agora é só somar quem tem letra e quem não tem letra, ó. Eu tenho 2x mais x faz 3x, ó. Com mais uma letra x dá 4x, tá certo? Somei 2x com a letra x, deu 3, com mais uma 4. Ó. É igual a 180. Esse 20 aqui era mais, ó, foi para lá, ficou menos 20, ó. Então fiquei com 4x é igual a 180 menos 20, vai dar 160, tá certo? Agora é só dividir, ó. X é igual a 160 dividido para 4. X é igual a 40 graus. Professor, e essa resposta está certa? Tem como eu conferir se ela está certa. Se eu sei que a soma dos ângulos internos dá 180 graus, é só se eu quiser substituir, como nós aprendemos lá em valor numérico, ó. A gente teria 40 mais 40, né, ó, já daria 80, ó, tá certo? 80 com 20 já daria 100. E 2 vezes 40 daria 80, ó, 100 com 80, 180 graus. Então estaríamos corretíssimos, tá certo? Nessa outra questão aqui, ó, nós temos lá, ó, do mesmo jeito, 6x mais 20 mais 40 é igual a 180, tá certo? Ok? Então temos lá 6x é igual a 180 menos 20 menos 40. Então nós teremos 6x é igual a 120, não é isso? Ó? Certo? Passando para cá, ó, nós teríamos x é igual a 120 dividido para 6. E x é igual a 20 graus. A mesma coisa que eu fiz lá, eu posso fazer aqui para comprovar. Se x é 20, eu teria 6 vezes 20, que daria 120, não é isso? 120 com 20, 140. 140 com mais 40, 180 graus. Certo, pessoal? Então tá aí o que a gente está querendo do estudo dos triângulos com vocês. Agora eu quero que vocês façam a atividade da página 8 do livro de vocês, tá certo? Questão aqui, ó, nós temos só a questão 3, questão 4 e questão 5, tá certo? Não é necessário você fazer a 6 nem a 7 não, beleza? Basta fazer a questão 3, 4 e 5 do livro de vocês. Valeu, pessoal, e até a próxima aula. Valeu, muito obrigado.